Olá, seja bem-vindo ao canal Smart Crypto. No vídeo de hoje falarei sobre duas criptomoedas que considero boas apostas para o mercado em alta: Matic Polygon e Near Protocol. Deixe seu like para apoiar o canal. Antes de começar, gostaria de compartilhar uma mensagem com vocês. Quando você diz que não vê saída, Deus responderá: Eu guiarei os seus passos. Siga com fé e esperança. Neste vídeo, compartilho minha visão sobre essas duas criptomoedas, esperando poder ajudar de alguma forma. Vamos ao vídeo. Fala, turminha! Muito bom dia. Que Deus possa abençoar a semana e o dia de cada um de vocês. Hoje, vou trazer aqui duas criptomoedas que são minhas apostas para o mercado de alta, tá? Que é a NIR e a Polygon. Então, eu vou passar nesse vídeo para vocês as regiões importantes de compra dessas duas criptomoedas, passar também o que eu tenho de expectativas de movimentos para as próximas semanas ou meses aí, né, dependendo a frequência do mercado. Já lembrando que pode rolar aqui, talvez, duas expectativas de movimento que eu quero compartilhar com vocês, e aí vai entrar toda aquela questão que eu falo para vocês sobre os pontos de realização, porque eu também não, né? Eu trabalho realizando, por quê? O mercado sempre volta, então eu prefiro realizar, recompro lá embaixo, vou fazendo assim, o meu modo de operar. Tenho mostrado para vocês, né? Acredito que com bastante clareza que o mercado sempre volta e é ilusão achar que ele não volta. É claro que existem exceções quando o mercado não deixa falhas para trás, né? E daí não obrigatoriamente ele precisa voltar, beleza? Então, antes de começar, vamos aos recadinhos. O primeiro é: deixe o seu like, isso ajuda que o YouTube entregue o conteúdo para mais pessoas. Também comente nesse vídeo, pessoal, é, qual criptomoeda aqui que você acha que vai trazer mais rentabilidade no próximo mercado de alta? As que tiverem mais aí comentário iguais, né, com o máximo de pessoas falando da mesma moeda, eu vou fazer um vídeo aqui analisando, mostrando o que eu acho, né? Porque eu sei que a opinião de muitos são bem divididas, né? Alguns apostam na SDAO, por exemplo, outras na própria Polygon, na Link e por aí vai, tá? Bom, também convidar você para participar do nosso grupo gratuito. O link está fixado no primeiro comentário desse vídeo. E se você tiver interesse em participar da carteira recomendada, onde eu compartilho as moedas que eu estou aportando com alvos para médio prazo e também para longo prazo, porque nem sempre todos, ou nem sempre, são, melhor dizendo, né? Nem todos precisam operar como eu. Por quê? A minha opção de trading é pagar o mais barato em tudo. Ou seja, tudo que a gente faz no mercado financeiro, a gente tem risco. Claro que tem. É ilusão falar que não. Então é importante que a gente sempre pague o mais barato possível em qualquer ativo, seja para hold, seja para swing trade, qualquer coisa do tipo, tá? Eu não vou sair pagando em qualquer moeda o valor que ela tá, imaginando que ela vai para um valor que ela nunca nem foi, tá? Vou dar um exemplo para vocês e para que sirva de alerta antes de começar o vídeo, tá? A gente pegou a comprinha da Mairo na mínima do movimento, ou seja, numa base de demanda, certo? Com o primeiro objetivo de romper o topo histórico. E no vídeo eu deixo bem claro que ela poderia disparar por ser um gráfico novo. Mas até onde ela poderia disparar, ninguém sabe. É ilusão. Depois que a moeda subiu 1000%, que deu da nossa entrada, 1061% de lucro, né? Agora, até me mandaram no Telegram. É, E agora a galera tá falando pra vocês, né, algumas pessoas, claro que a moeda ainda pode subir 50 vezes o valor. Pessoal, não caia nisso. Não tem lógica nenhuma falar uma coisa dessa. Não tem baseamento nenhum. Vai falar isso por quê? Ah, porque tá subiu 1000%, vai subir 50 vezes. E é nessas, pessoal.
Infelizmente, a maioria perde dinheiro, tá? Aí, infelizmente, espera a moeda voltar. Se você perdeu o time, espera. Vamos procurar regiões corretas para comprar. Assim você sempre estará bem posicionado no mercado, tá bom? Por quê? Quem comprou lá embaixo, como nós, quer realizar a moeda. E para a gente realizar, precisa de gente comprando no topo, tá? Isso é o mercado. Não tem como mudar 100% do mercado, porque senão vai acabar o mercado. Sempre vai ter alguém que vai perder na situação. Isso sim, tá? Isso não é impossível reverter todo esse cenário. Mas eu consiga tentar de alguma forma amenizar o máximo de pessoas possíveis, tentando alertar vocês sobre o mercado, mostrando a minha visão. Você não é obrigado a concordar 100% do que eu falo, nem 20%, nem 10%, nem nada, tá? Acredita em mim quem quiser no que eu estou falando, e se você quiser acompanhar todos os vídeos aí no canal, você acompanha de tudo que eu tenho falado nessa trajetória do canal e as movimentações do mercado. Aí acho que vai ser a sua resposta, beleza? Bom, vamos começar pela NIR. Existem algumas possíveis movimentações. Eu vou apagar tudo aqui para a gente começar do zero, tanto para ela quanto a Matic. Para NIR, existe talvez dois movimentos possíveis a partir do mercado agora, tá, pessoal? Um detalhe que o mercado ele muda o tempo inteiro. Nós não mandamos no mercado. Então, se ele muda, a gente tem que estar pronto para se adaptar às mudanças do mercado, tá? Então, tudo que eu vou falar aqui vai ser relacionado no momento atual do mercado e o que eu vejo a partir disso, tá? Então, vamos começar com algo mais importante que eu sempre falo para vocês. Se a moeda está numa tendência de alta, isso é um ponto importantíssimo para você, tá? Então tem um significado. Quando a moeda encontra suas bases de demanda, que nada mais, nada menos é um suporte, tá? Só que o suporte, diferente do que é ensinado, ele não é uma linha. O suporte é uma região de preço, aonde no passado houve interesse comprador. Então, como o próprio nome já diz, né? O suporte, tudo que a gente espera quando o mercado toca em um suporte relevante, tá? Pela trajetória do mercado, existem diversos suportes e resistências que são apenas feitos para criar e gerar a liquidez. Mas quando o mercado encontra um suporte, vamos falar dessa maneira, de um ponto muito forte, né? Pela sua base de estrutura do mercado. Por quê? A gente tem que entender que se o mercado perde aqui, opa, estamos revertendo a tendência macro do mercado. Então, cadê esses compradores do passado que não estão defendendo a sua posição? E aí, vou falar disso já, porque eu ia deixar para falar no vídeo da Matic, mas já vou falar agora. Ah, mas o projeto da NIR é ótimo, o projeto da Polygon é maravilhoso, não sei o que mais, não sei o que mais. Bom, vamos explicar para a galera que muitas pessoas não sabem para que serve um projeto. Um projeto no papel ou suas atualizações, o que é a visão deles? Quando eles traz algo novo, faz parcerias com grandes empresas, nada mais, nada menos, pessoal, é para atrair investidores, para quem aporte o ativo, ou para os grandões falar assim, ó, eu tenho interesse, eu acho que essa moeda de fato, ela é interessante e eu vou colocar os meus milhões aqui nessa região, certo? Nós podemos achar o projeto interessante? Podemos. Mas nós não movemos o mercado. Pessoa física não move mercado. Apenas quem tem muito dinheiro, tá? Então é importante a gente saber o projeto da moeda? Eu também olho. Mas se o mercado tem um projeto bom, que eu, na verdade, que eu acho que é bom, e ele toca numa região importantíssima do mercado, mas não há defesa nessa região, não houve defesa de comprador, que seria no seu ponto mais forte,
Opa, tem alguma coisa errada. Por quê? Eu estou achando o projeto muito bom, mas cadê o resto da galera que tá achando esse projeto muito bom naquele momento? Pode ser que lá no futuro, opa, agora entrou uns investidores legais e o mercado deu novas oportunidades. Aí a gente compra. Mas se o mercado não mostrar isso, para mim pode ser qualquer moeda, pode ser o Bitcoin. Se o Bitcoin perde o fundo que ele não deveria perder, para que eu vou comprar? Ah, agora ele subiu, agora. Mas e quando ele estava lá em 15 mil? Que estava todo mundo desesperado. E ele estava basicamente numa região que deveria ter defesa. Entende? Então é isso que eu penso sobre o projeto. É interessante você ter, mas você tem que entender, na minha visão, que quem tem que gostar de fato do projeto das moedas, né? No caso da NIR, né, desse vídeo, e da Polygon, é os grandões. Por exemplo, a Polygon, se eu não me engano, ela fez uma parceria que envolve a JP Morgan também, se eu não estiver falando besteira, tá? É bem promissora. Por quê? É uma instituição. Para quem não sabe, é a mesma coisa da Avax. A Avax, já falei dela aqui para vocês, né? Acredito que para longo prazo ela vai ser uma ótima aposta também. Porque a JP Morgan, para quem não sabe, ela comanda uma grande parte dos ativos mundiais, tá? Então esses caras não colocam um dinheiro ou fazem parceria por fazer. Mas lembre-se de uma coisa, esses caras não compram a qualquer preço. No caso da NIR e da Polygon, até tudo bem que está, entre aspas, barato, né? Mas igual o caso do Bitcoin, que eu venho falando para vocês há um tempo, é claro que eles vão tentar aprisionar o máximo de pessoas possíveis. E vocês estão vendo mesmo que se eu não me engano, é o presidente da JP Morgan, ele vive falando coisas ruins de criptomoedas. Mas foi lá, fez uma parceria, sei lá, com a BlackRock, que ele pode mexer no ETF, que é meio. Eu não sei explicar o nome lá, mas ele tem uma. É como se. Vamos, não é isso exatamente o nome, mas eu vou dar como exemplo. Como se ele fosse um sócio no ETF da BlackRock lá, tá? Então, esses caras vão comendo pela beirada. E é esses caras, pessoal, que tem que gostar do projeto. Bom, então vamos ao que interessa: encontrar nossas novas zonas de demanda chamadas de POI, a partir dessa nova movimentação de quebra de estrutura que o mercado sinaliza, e a partir daqui a gente tem uma alta probabilidade de começar a buscar patamares maiores. Ou seja, o que eu tenho agora de referência é essa base toda de mercado, de estrutura, pessoal. Então é apenas com ela que eu vou trabalhar nesse momento e vou explicar para vocês que existe aqui, na minha visão, duas possibilidades de movimento para ela, tá? E aí vocês conduzam a operação como vocês bem achar melhor, tá bom? Então, a partir desse momento que eu encontrei a minha pernada de reversão, né, que brevemente seja, a partir do momento que ela tocou na sua região de demanda, isso é importantíssimo, tá? Eu vou passar a minha FIBO da mínima do movimento até a máxima do movimento para que eu possa entender que acima dos 50% eu não busco por compras, certo? E abaixo dos 50% é aqui que eu quero buscar por compras. Porque aqui é chamada zona de desconto. Belezinha? Bom, então repare que automaticamente ela está segurando nos 50%. E aqui a gente tem um sério BOzinho que eu vou falar para vocês, que é a expectativa de movimento dela, tá? Primeira coisa de tudo, vamos marcar as regiões importantes dela. A minha região mais importante dessa nova movimentação é o último candle do movimento, que vai ficar da região de 1077 até o 0971. Ah, ela vai lá? Não sabemos. No passado ela veio. Pode ir de novo? Pode. E acima dela, o que me preocupa um pouco é o Fair Valley Gap,
que vai ficar da região de 1,250 até 1,056, certo? Então vamos marcar as regiões importantes. E aqui, logo acima, eu também tenho dois order blocks chamados de displacement, que vai ficar do 2,18 até o 1,72, certo? E logo acima, eu tenho esse outro displacement, que é um Far Valley Gap, é onde o mercado está segurando. Então eu vou marcar só para vocês entenderem e para que talvez ajude vocês a não comprar o topo depois de um candle desse tamanho. Por quê? Quando o mercado sobe, deixando uma falha gigantesca desse tamanho, ele vai fechar. Já mostrei diversas vezes para vocês, tá? Só para que vocês não comprem topo, depois ver o mercado derretendo. E aqui a gente tem algumas opções de movimento para esse mercado. Qual é? A primeira opção, pessoal, que é um movimento um pouco mais arriscado, eu diria assim, mas com possibilidade de fazer a movimentação. Deixa eu marcar esse choque. O primeiro ponto, como base de estrutura real dela, a NIR teria que romper esse cara aqui, ó. Que vai ficar da região dos 6,548. Ou seja, a gente ainda está trabalhando dentro de uma estrutura de baixa. Dentro dessa movimentação. É claro que o macro é alta, tá, pessoal? Mas para que ela mostre de fato que aqui, agora vamos iniciar o seu processo de alta do mercado, ela precisa romper a região de 6.500 lá com fechamento acima. Mas, como a gente sabe que ela tocou numa região importantíssima de demanda, uma micro quebra de estrutura, que é esse caso, é suficiente para a gente. Então a gente tem como primeira expectativa que pode acontecer nesse movimento ela fazer exatamente isso que ela está fazendo aqui, tocar nessa região para dar continuidade a essa movimentação e quebrar essa estrutura. Isso seria a primeira expectativa de movimento. Ela pode vir até mais um pouquinho aqui para baixo na região de 2,50, até um pouquinho menos, 2,20, para depois fazer isso aqui também? Pode. Isso é região, tá? Só para que vocês possam entender. Isso aqui seria uma expectativa de movimento. E aí ela buscaria esse Far Valley Gap que eu já vou mostrar para vocês. E se ela fizer esse movimento, eu realizo. Tá? Então é isso que eu quero que vocês entendam para que talvez sirva de ajuda para alguns. Então, se ela subir daqui de onde ela está, dessa região, eu tenho como objetivo esse Far Valley Gap aqui, que basicamente... Nós estamos falando de uma operação de 200%, tá? A partir dessa região que ela tá aqui, de 3 dólares. Lembrando que ela pode sim até tocar nesse displacement aqui, ó. Isso aqui vai depender bastante da dominância do Bitcoin e do Bitcoin, claro, tá? Mas isso seria a primeira expectativa de movimento dela para que ela de fato quebre a estrutura. E aí vocês vão lembrar lá daquele caso da Solana e lembrar também que eu falo direto para vocês aqui, tenho falado, que algumas moedas deveriam se soltar ou andar muito ainda, para que elas façam essa nova movimentação e depois façam o seu processo corretivo. Isso, claro, seria uma opção de expectativa de movimento. Então, se ela fizer esse movimento a partir de 3 dólares e subir aqui dessa região de 2,50, 3, eu tenho interesse em realizar ela até na região de 8, 8,50. Claro, se me mostrar sinais, tá? Porque se ela mostrar que vai continuar subindo, eu não sou bobo, vou seguir ela, né? Mas me mostrou o primeiro sinal, eu realizo, certo? E qual é a outra opção de movimento? A outra opção de movimento é que ela já fizesse, deixa eu dar uma limpada aqui na tela agora para vocês entenderem. E é basicamente quando a gente vem para o mensal, existe um Far Valley Gap nesse cara aqui de baixo.
que vai ficar na região de 1,803 até 1,340, 1,34, tá? Com a expectativa dela fazer ao contrário, pessoal. Como ela já quebrou essa microestrutura, ela poderia fazer um movimento ao contrário. Já testar esse Fair Valley Gap, melhor dizendo, fechar essa zona, talvez tocar até a extremidade de 1,10 aqui, tá? Regiões, tá bem pertinho aqui. É uma região bem curta, tá? Dá para entrar bem tranquilo nessas regiões, vai estar bem comprado. Mas ela pode fazer esse movimento também, como segunda movimentação de expectativa, para depois, de fato, ela engatar o seu processo de alta e quebrar a estrutura e também tocar na região de primeiro alvo nesse caso. Tá? Por quê? Aí, no caso, ela não necessariamente precisaria voltar de novo até a extremidade. Só se ela acontecer alguma coisa. Mas aí a gente vai encontrar novos pontos de interesse. Eu, no caso, né? Para que eu possa comprar de novo. Certo? Mas ela já estaria fechando todo esse ciclo se ela fizesse essa segunda expectativa de movimento e com a expectativa já de subir, e aí sim a gente estaria basicamente no bull market para NIR, tá? Porque não necessariamente ela voltaria mais nessa região. Então, essas duas movimentações é o que eu tenho de expectativa para NIR. A primeira expectativa vai depender muito do Bitcoin, tá, pessoal? Porque a questão do Bitcoin é o seguinte: se o Bitcoin vir para fechar o gap e colocar um fechamento abaixo, aí a gente vai ter um pouco de ideia do que pode acontecer. E aí eu atualizo vocês no panorama. Mas quando a gente se trata em questão hold, questão visando a longo prazo, NIR está barato, tá? Claro que eu sou do tipo de pessoa que gosta de pagar o mais barato possível. Mas eu comprei ela um pouquinho aqui nessa região que ela tá agora, porque eu tenho sim a expectativa dela fazer esse movimento primeiro, tá? Mas eu tenho um plano. Se ela não fizer, eu vou comprar mais um pouco. Mais um pouco não. Vou comprar muito lá na região de 1,60. E se ela for até a região de $1, 1,10 lá, tá? Mas é isso que eu vejo para NIR de movimentação. E claro, pessoal, deixando claro que a galera gosta de saber. O que a gente entende a longo prazo, a partir do momento que ela deixa todas essas zonas e movimentos que ela fez aqui pra gente, e eu estou falando que ao longo prazo ela indica que sim, a gente tem uma grande chance de romper o topo histórico, já que ela veio fazer a sua movimentação macro, fechar as suas zonas e a expectativa é que ela dê continuidade à sua movimentação macro e sim vai superar o topo histórico. Ah, ela vai para $500? Duvido. Direto? Duvido. Desculpa cortar vocês, tá, de falar dessa forma, mas pessoal, eu vou explicar uma coisa para vocês, principalmente para a galera nova, que eu falei isso nos últimos vídeos. Algumas pessoas conseguem até pegar boas movimentações no mercado, mas essas pessoas não realizam e devolvem todo o dinheiro pro mercado. E depois o mercado fica lá parado por meses, anos, e a pessoa aceita um prejuízo e ela chegou a ver lucro bom ainda, 200, 300%, tá? A NIR pode subir muito mais que isso? Pode. Se a gente colocar uma base dela replicar a estrutura gráfica dela, não estou falando que vai acontecer, tá? Só para deixar claro. Mas se a gente replicar, 50% seria no $30. E a estrutura inteira, $40, tá? Mas, se ela colocar um fechamento só aqui acima, ó, ela está dando continuidade à sua movimentação de alta, pessoal. Certo? E aí o que? O mercado vai subir mais? A gente tem expectativa de ser um belo movimento? Tem. E a gente vai acompanhar ele. Mas no primeiro sinal que deu a partir do rompimento de topo, eu quero realizar. Por quê? A gente está falando de uma operação da base que ela está até o topo histórico. Como que ficou?
Vou colocar como base o 3 dólares, tá? Do 3 dólares até a base que ela tá, são quase 800%, pessoal. E se ela for até a região lá da mínima, a gente tá falando mais de 1000%, mais de 1500%. Então isso aqui é muito lucro, tá? Então tomem cuidado com esses valores que a galera fala que não tem lógica nenhuma. Eu volto a falar para vocês, dá uma pesquisada que vocês vão ver esses valores aí que são lá de 2019, que nunca nenhuma foi nem perto. Só para que vocês entendam, principalmente a galera nova. Quem já tá no mercado há um tempo sabe já que os valores são tudo ilusão. Mas a galera fala, por quê? O que atrai as pessoas é falar que as moedas vai subir 3 milhões por cento e com 10 dólares você vai ganhar 500 milhões e vai ficar mais rico que o Silvio Santos. Infelizmente é isso que é o brasileiro. O brasileiro ele não tá nem aí o que ele vai causar para as pessoas. Ele não pensa no próximo, não tá nem aí mesmo. Então eu tento falar direto para vocês aqui. A gente tem boas oportunidades, talvez sim, estamos na melhor oportunidade do mercado de criptomoedas, sim. Eu acredito que para algumas, sim. Tá? Mas tem que saber o que está fazendo e entender que você também tem risco, tá? E ter um plano para que você ganhe dinheiro, realize as operações, tá? É importante. Então, toda vez que eu falo aqui, pessoal, é porque gostaria muito mesmo, assim, que eu conseguisse pelo menos ajudar uma boa parte a ser lucrativo, sabe? Esses dias eu te mandei uma mensagem lá no grupo e vocês viram que um membro aqui, ele teve uma realização de lucro de mais de 10 mil reais na Mairo. Pô, isso é maravilhoso, cara. Entende? Então, a minha intenção aqui é ajudar vocês de verdade. E falando já, porque vídeo de Matic sempre vem galera nova, né? Eu não vivo de YouTube, tá, pessoal? Então, não sou igual 90% desse YouTube aí que eles querem falar que a moeda vai subir infinitamente, ela faz um queno para baixo, agora vai afundar. E o seu dinheiro nessa vai indo de ralo em ralo, tá? Vamos falar da Polygon, então. O que a gente tem da Polygon? Bom, esqueci de falar da NIR, né? Bom, NIR, pessoal, para mim é uma excelente aposta, tá? Só para deixar claro. As duas, NIR e Matic Polygon. Bom, a Polygon, pessoal, para quem não sabe, para quem já tá aqui no canal, já sabe tudo que eu penso dessa moeda, né? E também já sabe que a gente comprou ela aqui no 50,95, que foi, deixa eu colocar aqui para ver se foi uma boa compra ou foi muito ruim. Vou colocar no 100 aqui que já dá para entender, né? A gente comprou no 50,95, tem um vídeo aqui no YouTube que para quem quiser conferir, eu só não vou lembrar qual é o nome, né? Com um risco basicamente de abaixo desse cara, seria um risco de menos de 5%, né? E aí a gente tinha assim como objetivo 50% desse cara, que era o primeiro alvo, já era uma operação de 44%, com um risco de 4%. Nada mal, não é mesmo? E ela acabou subindo até mais que isso, 100%. Ainda comentei com vocês que a minha realização dela ficava aqui no 110 e ela não foi me pegar, né? E acabou deixando eu de fora por enquanto. E aí eu tô nela ainda. E passamos uma compra nela aqui porque existe uma possibilidade de uma possível movimentação dela fazer isso aqui para testar as regiões aqui de cima. Mas lembrando que a gente também tem que ter um plano, porque essa expectativa de movimentação dela, antes dela corrigir, vai depender do Bitcoin e vai acontecer igual aconteceu, mais ou menos igual eu falei da NIR. Se ela subir antes, eu quero realizar, porque a minha expectativa é que a Matic ainda caia mais. Tá? E eu já tô falando isso faz um tempo, né? Para depois não falar que ninguém avisou se ela cair. Mas eu estou falando da compra do 50,95, por quê? Lá atrás eu já tinha expectativa dela dar uma manipulada nesse topo. Nesse topo não, perdão. Nesse fundo, né? E para ele manipular o fundo, criar zonas de liquidez, o mercado precisa subir, né, pessoal? Não tem como criar fundos falsos e continuar caindo. Mas também expliquei para vocês nos últimos panoramas que para ela mudar para mim, me falar assim, olha, eu não vou chegar mais naquele fundo, ela tem que colocar um fechamento acima da região do 1,60. Enquanto ela não fizer isso, eu tenho que deixar em aberto a minha região de extremidade do movimento,
que vai ficar do 0,5995, onde a gente comprou, até a região do 0,3160, tá? Então, enquanto ela não colocar um fechamento acima da região de 1,56, para ser mais exato, tá? Na Polygon, pessoal, eu tenho que trabalhar com a possibilidade que ela pode sim visitar a região da extremidade, tá? E o que a gente tem que entender sobre a Polygon aqui? A gente pode trabalhar com uma espécie de movimentação para ela, porque eu sei que eu vou falar aqui porque bastante gente já tem, então eu não preciso ficar falando tantas regiões de compra para Polygon, né? Mas se você quer ver as regiões de Polygon, de compra de Polygon, que eu acho, tem um vídeo aqui no canal que é o DCA de forma inteligente na Polygon. Então você pode clicar nesse vídeo aqui no canal, tá escrito exatamente desse nome, tá, pessoal? DCA inteligente na Matic Polygon. E lá eu passo as regiões exatamente, que são as regiões de demanda, resumidamente, as regiões de suporte, aonde você sempre tem que buscar por compras nas moedas. Então, um DCA, por exemplo, DCA não é igual a galera fala que... claro que é porque a galera fala, né? Mas isso na minha visão, de forma correta. Acordei hoje, vou comprar aqui. Acordei hoje, vou comprar aqui. O cara que acordou em 2022 e saiu comprando lá, ele tava comprando até quando? Saiu do mercado, né? Porque ele não conseguiu ficar comprando. Não tem como ser uma coisa dessa, tá, pessoal? Então, se você fizer o que eu falei para vocês no panorama, só encontrar as suas regiões de demanda do mercado, suas regiões de suporte do mercado, e vocês comprarem no lugar certo, a sua probabilidade de ganho vai ser gigantesca. Vamos supor aqui um exemplo da Matic lá no passado. Você identificou que aqui era um suporte, certo? Seu primeiro nível de compra. Onde é o próximo suporte da Polygon? A mínima. E aqui nesse cara é o gráfico semanal. A cabeça desse cara é um suporte, tá? Se colocar no diário, vocês vão ver que é um suporte. Então aqui você teria o quê? 1, 2, 3, 4 zonas de compra na Polygon, certo? Aí, o cara começou a montar um DCA inteligente, um DCA na Polygon, lá no topo, no pivô de alta aqui, ó. Aí a Polygon desceu até a região do 0,51. 65%. Aí o cara fez o quê? Ele comprou aqui 50, 100 mil, que geralmente é a realidade de muitas pessoas, ou seja, não tem mais para portar, né, para arrumar o preço médio, no caso, eu falo. E aí o mercado cai, a pessoa não tem mais dinheiro para comprar mais para trazer o preço médio. E aí a pessoa vê lá Solana disparando, Link disparando. O cara faz o quê? Ele vai arrancar do jeito que tá sobrando um pouquinho e vai para Solana, vai para Link, e aí ele vai comprar a outra que tá numa região de correção. Entende? Então isso é um erro muito grande, pessoal. E eu falo direto, não estou falando de canais específicos, tá, pessoal? Mas eu sei porque aparecem as capas pra mim, e tudo que só fala é que as moedas vai subir não sei na onde, que as moedas vão disparar não sei na onde, que as moedas vai disparar não sei na onde. Mas eu canso de ver isso, porque assim, eu tô vendo isso faz tantos anos, e as moedas não foram. Imagina se eu tivesse acreditado num cara, colocado todo o meu dinheiro dessa forma. Rapaz, eu tava quebrado. Entende, pessoal? Então, se aqui nessa zona aqui, ó, você que é mais iniciante, você ainda entendeu o que é um suporte. Então, você tem 4 zonas de suporte dentro dessa base do mercado. Você vai aguardar o mercado voltar e esquecer o papo furado que o mercado nunca vai voltar. Esse cara que fala pra você que o mercado nunca vai voltar, ele não sabe nem o que é uma DARF. Eu aposto com você que ele não sabe, tá? E aí, pessoal, você lá, comprou a primeira zona de preço. Como que a gente faz um DCA? Primeira zona de preço é um exemplo de valores para você entender. $100. No segundo, 200. Terceiro, 400. E no último, 1.000. Certo? Por quê? A intenção é que você aumente a sua mão para trazer o seu preço médio mais próximo ao preço atual, até onde ele for. Comprando nas regiões certas.
Então, se você tivesse comprado nessas 3 primeiras zonas e não comprou na última, porque não foi até lá por enquanto, você estaria bem posicionado. Não teria sofrido com tudo isso aqui do mercado 70%. Ou seja, você já estaria muito bem comprado na Polygon e só esperando a movimentação. Entende? Então é isso que vocês têm que entender, pessoal. E colocar também na cabeça de vocês que a moeda que já disparou, deixa aí, tá? Coloca alerta no trade view de vocês e espera voltar. Porque se deixou falhas, já mostrei diversas vezes aqui, vai voltar, tá? E aí, a notícias, eles inventam o que eles quiserem, beleza? Bom, mas para quem não sabe, vamos falar da Polygon, o que eu tenho de expectativa de movimento dela para vocês entenderem. Duas possíveis movimentações, tá? Para mim, também ela pode fazer esse tipo de movimento, tocar nessa região que é importantíssima dela, que vai ficar na região de 1,24 e 1,06, tá? Com possibilidade dela tocar até a região de 1,38, 1,40. Mas a minha expectativa, se ela for primeiro fazer essa movimentação, é que ela volte. Certo? Agora, se ela fizer ao contrário e cair daqui, aqui você vai comprar tudo que você tem direito, porque a expectativa é que aqui ela feche todo o seu ciclo fazendo esse tipo de movimento, para que na sua próxima movimentação de alta, de fato, vocês verão a Matic Polygon subir muito. Tá? Ah, subir para onde? 15 dólares, 30 dólares? Não sabemos, pessoal. É ilusão falar porque a moeda vai não sei na onde, em um lugar que ela nunca nem foi. É a mesma coisa de falar que um cachorro vai pra lua, pessoal. Nunca nem foi. Eu nem sei se foi, tá? Tô dando um exemplo. Mas qual a lógica? Tá? Então, a gente vai seguir o mercado até onde ele for. Mas deu sinal de realização, realiza, pessoal. Para que vocês não deixem dinheiro na mesa. Tá? Porque se acontecer igual uma paulada disso aqui, ó. Você não realiza no topo, daí depois você vê o mercado caindo, quando você vê, tá no seu preço de novo. Nossa, aí é desesperador, né? Já sei porque eu já fiz isso também, tá, pessoal? Achando que eu ia realizar no topo e a verdade é que a gente nunca vai realizar no topo. A gente vai realizar no topo, pode ser do diário, do semanal, mas o mercado sempre vai renovar aquele topo ou aquele fundo e por aí vai, tá? Então essas são as duas expectativas que eu tenho para Polygon, pessoal. Talvez que ela suba dessa região que ela tá agora e toque a região de 1,10, 1,15, 1,20. Talvez até 1,35, 1,40. Mas que ela recue daqui, tá? Ah, ela pode espetar a máxima do movimento de 1,60? Ela pode espetar. O que ela não pode, ou melhor, até pode, só que daí o movimento mudaria, é se ela colocar um fechamento acima dessa região. Aí, eu tenho que esquecer que ela voltaria ao 0,46. Tá? Porque aí ela vai indicar que esse cara foi suficiente e conseguiu defender ela. Beleza? Por mais que ela não tocou 50% dela. O que é raro, o mercado não voltar, tá? Já vou deixar bem claro que é bem raro. Pode não ser agora, mas vai voltar um dia, vai. A minha expectativa, né? Mas se ela colocar um fechamento lá naquela estrutura de cima, dando continuidade à sua movimentação, eu tenho que esquecer aquela zona lá de baixo por enquanto e seguir o mercado, tá? Certo? Porque aí a expectativa é que a Matic venha testar esse cara aqui de cima, que é a região de 1,87 e a região de 2,20 mais ou menos, tá? Mas enquanto não acontecer isso, pessoal, eu sigo com essas duas expectativas. E por sinal, o melhor cenário para mim, que eu gostaria muito que fosse, é que fosse agora. Entende? Que ela já caísse, a gente já comprava e só esperava a movimentação. Mas isso aqui vai depender muito do Bitcoin. E eu não acredito muito que o Bitcoin vai cair direto, não, né? Não acredito. Pode acontecer, né? O Bitcoin é bem grandinho. Mas não acredito muito, não. Eu acredito que as moedas vão dar uma subida antes, principalmente para aprisionar a galera que. Porque muita gente acaba comprando no lugar errado, tá? Isso é inevitável, sempre vai ter isso. Beleza? Mas, pessoal, nossa, falando muito mais hoje, né?
Para longo prazo, já vou tranquilizar vocês, tá? Porque também ando vendo que muitas pessoas aí estão falando que agora a Matic não presta, que não sei o quê, por que que ela não subiu. Eu já expliquei pra vocês aqui do canal, né? Por que que na minha visão ela não subiu igual a Solana? E é simples, porque lá em 2022 ela fez um movimento que nenhuma tinha feito, nem a Link, nem a Solana. Qual era? Fazer uma estrutura de mercado a partir do momento que ela toca numa zona de demanda. Então o que que ela tá fazendo? O próximo passo dela é romper 1,60. Entenderam? Então ela já fez a movimentação dela, ela já fez a quebra de estrutura e sim, ela indica pra gente que independente do que acontecer, ela não pode mais perder essa base de preço. Ela não pode mais perder. Porque se ela perder com o fechamento aqui abaixo, aí vocês podem sair fora de uma TIC. Mas não acredito que vai acontecer, tá? Mas ela já deu a quebra de estrutura, que é o sinal que eu falo que a gente precisa há muito tempo. Então eu tô muito seguro em Polygon, tá? Muito. Mas segue a minha expectativa que ela pode voltar lá embaixo para depois subir, tá? Só para deixar claro. E como eu já tô comprado, se ela subir daqui, eu estou de olho para realizar na região de 1,10, 1,20, talvez até 1,30 e 1,40, tá? Lembrando, pessoal, que se ela me der sinais, porque se ela der um tiro pra cima, eu vou com ela, tá? Mas se ela me der sinais, eu realizo, sem problema nenhum. Fico chorando também não, beleza? Bom, do mais é isso, pessoal. E também queria falar que essas duas moedas são minhas apostas, né? Entre outras, é claro. Mas que são duas moedas que eu tenho ótimas expectativas para o mercado de alta. E olhando para um cenário macro do mercado, a gente está numa região totalmente compradora para as duas moedas, tá? Então a estratégia é com vocês. Se você tiver interesse em participar da carteira recomendada, é só entrar no grupo gratuito, lá tem meu contato. E é isso. Uma boa semana a todos, pessoal. Espero que eu possa ter ajudado vocês de alguma forma. Desculpa falar muito. Desculpa ter falado algumas coisas também que eu nem posso ficar falando aqui. Eu falo na área de membros às vezes. Mas é porque me incomoda um pouco o jeito que as pessoas passam as coisas para iniciantes, porque eu falo isso para vocês aqui no canal, porque, pessoal, mais de 90% das pessoas que me procuram, infelizmente é porque perderam muito dinheiro, tá? Dinheiro de família, dinheiro que tinha juntado uma vida inteira. E por quê? Porque a falsa ilusão que o mercado é só comprar e todo mundo vai ficar milionário, que não vai ter fome mais no mundo, né? Aquela velha história. Então, dá para ganhar muito dinheiro? Muito. Dá para ganhar muito, eu posso te garantir isso. Mas desde que você faça a coisa certa, sabendo o que está fazendo. Tem um plano. Belezinha? Que Deus abençoe vocês. Uma boa semana. Até a próxima.